Olha só, hoje, ao meio-dia, quando eu fazia a transmissão pelo YouTube, eu falei que uma vida começa a mudar quando a nossa mente muda. Quando nós mudamos o nosso modo de viver. Uma vida não muda pelo poder da oração milagrosa. A oração, ela ajuda a nos conectar com Deus. Ela ajuda a nos fortalecer. Mas ela, por si só, não pode mudar a nossa vida. Porque o que nos trouxe até aqui, nessa fase da nossa história, da nossa vida, foram as nossas escolhas, o nosso comportamento, as nossas decisões. E elas trouxeram consequências, algumas boas, outras ruins. Algumas escolhas trouxeram ganhos, outras trouxeram perdas. Algumas perdas irreparáveis, para que nós ficássemos pensando e dizendo, poxa, se eu tivesse feito diferente, não teria acontecido isso, não teria acontecido aquilo. Mas a vida, ela continua. Entre ganhos e perdas, a vida continua. E a gente não pode ficar preso a um período da nossa vida doloroso. Você não pode ficar preso ou presa a um período da sua vida que lhe machucou. Muitas pessoas, infelizmente, elas não conseguem evoluir na sua vida. Não conseguem amadurecer, nem psicologicamente, nem espiritualmente, porque elas ficaram presas em um momento da sua vida. Um momento dramático, um momento difícil. Houve pessoas que na infância, na adolescência, sofreram abusos. Abusos físicos, morais, psicológicos. E talvez teve um dia que ficou marcado na história daquela pessoa e que ela não falou para absolutamente ninguém. Anos atrás, nós conhecemos uma pessoa que nós atendíamos, uma pessoa muito boa. Uma pessoa muito boa, muito bacana. E ela tinha problemas com o seu aspecto físico. Ela tinha sobrepeso e era como se ela não tivesse amor próprio. Como se não tivesse amor próprio. Autoestima. Vontade de ser vista, de ser admirada ou se gostar. Não era. E no atendimento foi descoberto que em um momento ela conversando em confiança, ela contou um evento que aconteceu na sua infância. Um evento que marcou essa moça. E ela cresceu guardando isso para ela, porque ela não tinha com quem falar. Ela não podia falar para a mãe, porque a mãe dizia, é culpa tua. Se aconteceu isso, a culpa é sua. E de certa forma, ela ficou presa lá. Naquele tempo. Até o momento em que ela conseguiu alguém, em que ela pôde conversar, contar, desabafar. Foi até com a Andréia que ela conversou. E ali
começou a mudança dessa pessoa. Ali começou a transformação. Depois de algum tempo, hoje nós vemos, é uma pessoa que tem autoestima, é uma pessoa que faz academia, é uma pessoa que emagreceu muito, é outra pessoa. Mudou, é outra pessoa, totalmente diferente, tem um outro brilho, tem uma luz. E apesar dela frequentar a igreja há muito tempo, ser uma obreira da igreja, isso não mudava, ela continuava presa naquele tempo. E uma vez, Davi, ele disse isso. Ele disse, olha, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram dentro de mim. E não é só o pecado próprio, mas enquanto a pessoa cala algo, uma dor, um trauma, um sofrimento, que ela não consegue falar com ninguém, aquilo carcome a alma dessa pessoa, acaba com ela. Destrói a autoestima e não deixa ela ser feliz. Ela pode ter uma religião, pode frequentar uma igreja por muitos anos, pode ter uma fé, mas sempre vai ter aquela sensação de que algo está faltando. Tem uma tristeza lá no fundo da alma que ninguém cura. Aí dizia, o Espírito Santo vai curar, fale com Deus. Ela fala com Deus. Ela fala com Deus. Mas talvez ela precisa de alguém para falar. Alguém que não vai apontar o dedo e dizer assim, a culpa é tua. Tá entendendo? Como quando uma criança atravessa, né? Você fala, olha, não sobe não. E a criança sobe, desobedece e cai e bate a cabeça. Aí a criança está chorando, a mãe pega com o chinelo, ainda dá a chinelada nela. Tá vendo? Por que você fez isso e dá chinelada na criança? Não é o momento de fazer isso. A criança já caiu, já está sentindo mal pelo que aconteceu, então é hora de pegar, colocar no colo, você está bem. Depois que passou aquilo, aí chama, agora você entendeu porque mamãe disse para não subir aí? Agora você entendeu? Não sobe mais não. E muitas pessoas precisam disso, precisam encontrar isso, que não, às vezes não encontram na família, elas querem encontrar isso na sua igreja, na sua comunidade. Elas querem achar esse acolhimento, essa atenção, essa compreensão, e não mais o olhar do julgamento. As pessoas estão buscando isso. Mas o que acontece? Enquanto as pessoas estiverem atrás de uma religião, elas vão se afastar cada vez mais de Deus. O que é uma religião? Uma religião é um método humano, um método criado pelo ser humano para alcançar a Deus através de rituais, através de vários dogmas e costumes, em que a pessoa tem que fazer muita coisa para chegar até Deus. Só que o interessante é que, quebrando todos os protocolos da religião, Deus mandou o Filho dele para se aproximar de todo mundo. Mostrando o seguinte, eu quero me aproximar de você muito mais do que você quer se aproximar de mim. Eu quero você muito mais do que você me quer. Por isso que eu dei tudo por você. Jesus, ele não sacrificou somente a sua vida. Ele sacrificou a sua dignidade. Ele foi crucificado nu.
Ele sacrificou a sua honra, porque ele foi desonrado. Cuspiram nele, torturaram ele. E ele sabia que tudo isso ia acontecer. E ainda assim, ele veio para abrir a nossa mente e nos fazer entender que a verdadeira religião, o que é religião? O que significa religião? A palavra religião. Religião é um termo latim, religare, que é reconectar. Então a palavra religião vem de religare, ou reconectar. Então o ser humano criou isso, tentando se reconectar com Deus. Por exemplo, a Torre de Babel, que começaram a levantar, dizendo, não, vamos atingir até o céu, vamos chegar até Deus através dessa torre. O que essa Torre de Babel representava? Uma religião. Uma forma da terra se conectar com o céu. Mas o problema da religião é achar que Deus é inalcançável. E que a pessoa tem que fazer muitas boas obras para alcançar a Deus. E por mais que a pessoa faça tudo, por mais que ela seja a melhor pessoa do mundo, por mais que a pessoa seja caridosa, por mais que ela faça muitos sacrifícios, por mais que a pessoa faça tantas coisas, ainda assim, nada disso pode fazer essa pessoa chegar até Deus. Porque não são as boas obras que nos fazem chegar até Deus. É você reconhecer o amor dele, é você reconhecer o que ele fez por você. Então, peraí. Então, se eu sou um cristão, eu não preciso fazer boas obras? Não é que não precisa. O cristão, ele é feito para as boas obras. Ele é salvo para as boas obras e não pelas boas obras. Olha a diferença, tá? Quando a Bíblia fala, você é salvo pela graça por meio da fé. O que é salvo pela graça por meio da fé? Jesus disponibilizou a salvação para todos os seres humanos. Desde o melhorzinho até o pior, até o mais execrável dos seres humanos. Jesus disponibilizou a salvação para todo mundo. Isso é a graça. Não significa que todos serão salvos. Apenas aqueles que reconhecerem a Jesus como Senhor. É como está escrito, se confessares a Jesus como seu Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se a pessoa não crê e não confessa, ela não foi alcançada por esta graça. Então ela vai sentir a necessidade de tentar, como eu posso dizer, ela vai tentar equilibrar a balança das coisas ruins e boas. Aí eu fiz muita coisa ruim, então vou fazer muita coisa boa, para na hora da balança Deus falar assim, não, você fez coisa ruim, mas você também fez muita coisa boa. Mas uma coisa não anula a outra. As boas obras, elas não têm o poder de anular as obras más. Fazer o bem, que é o que cada um de nós temos que fazer, porque isso faz parte da nossa humanidade. Fazer o bem
não apaga o nosso pecado. Deus, ele não vai dizer, eu vou salvar a fulana porque ela fez muita coisa errada, mas eu vou salvá-la porque ela fez mais coisas boas. Não. Não é assim que se quita, que se fica quite com Deus. É através do arrependimento. A pessoa reconhece os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, e ela não só pede desculpa a Deus, ela se arrepende. O que é pedir desculpa? É dizer para Deus, Senhor, eu me sinto muito mal com o que eu fiz. Mas eu fiz por causa disso, por causa daquilo, porque o fulano me provocou, porque a fulana me tentou. Porque... Ela está dando uma desculpa. Ela está dando uma justificativa. E Jesus, ele diz o seguinte, você não precisa se justificar. O meu sangue te justifica. Você não precisa dizer por que tu fez isso, por que tu fez aquilo, ficar dando explicação. Apenas reconheça que errou e se arrependa. O arrependimento, ele faz a pessoa se afastar daquilo para sempre. O arrependimento faz a pessoa se afastar daquele pecado para sempre. Não significa que ela agora vai ser uma espécie de anjo que não vai cometer outros erros. Claro que ela vai cometer outros erros, outros pecados, outras falhas. Só que ela não vai cometer mais aquele pecado que ela se arrependeu. Aquele ela não comete mais. Porque ela reconheceu que aquele erro trouxe consequências nefastas para a sua vida. Ela reconheceu que aquele erro a feriu. Que aquele erro feriu outras pessoas. Machucou outras pessoas, que trouxe consequências não só para ela, mas para sua família também. Então ela diz, eu nunca mais quero que ninguém passe por isso. Eu não quero nunca mais passar por isso. Então nunca mais eu vou fazer isso. E se no futuro surgir uma oportunidade da pessoa novamente fazer aquilo, ela vai passar longe, vai dizer, não, Deus me livre. Ela toma nojo, ela diz, Deus me livre. Nunca mais. Ela tem horror. Isso é o arrependimento. Isso é o nascer de novo. Uma vez, um homem veio até Jesus. Vocês já devem ter ouvido a história dele. Nicodemos. Isso aqui está em João, capítulo 3. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Era um homem muito religioso. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O primeiro sinal de um religioso é que ele precisa ver sinais para crer. Ele sempre vai estar atrás de um sinal físico da existência de Deus. Então o religioso, ele sempre vai precisar de um artefato, de um objeto, ele sempre vai precisar ver algum acontecimento, ver alguma coisa, porque a palavra não é suficiente para ele. A palavra não é suficiente. Ele tem que ver, ele quer ver. E Nicodemos, ele foi até Jesus, convencido de que Jesus era de Deus, pelos sinais, não pela pregação, não pela palavra.
ele foi curioso até Jesus. Ele não estava disposto a abdicar dos seus costumes religiosos. Ele não estava disposto a abrir mão das tradições que ele tinha, mas ele reconhecia que tinha algo especial em Jesus, porque o paralítico levantou, o cego viu, o morto ressuscitou. Então o cara falou, tem alguma coisa especial nele. Minimamente ele deve ser um profeta no nível de Elias, Moisés, um cara desses aí. Mas ele não reconhecia Jesus como filho de Deus. Então Jesus vem e diz para ele o seguinte: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, Jesus fala para esse religioso: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muitas pessoas não conseguem ver esse reino. Ainda frequentando as igrejas, ainda sendo evangélicas, elas não conseguem ver o reino de Deus. Mas ela vê o pastor, ela vê o bispo, em algumas igrejas o apóstolo, em outras o diácono, presbítero, o ancião. Não importa o cargo, cada igreja cria os seus cargos. Isso aí não faz diferença. Isso aí cada igreja administra os cargos como ela acha que deve ser. Mas biblicamente isso não faz nenhuma diferença. Mas o fato é que quando a pessoa ela não consegue ver o reino de Deus, ela também tem muita dificuldade de obedecer os ensinamentos, de se submeter à palavra pregada. Nós já tivemos casos, por exemplo, vou te contar um caso que aconteceu comigo na Argentina, há muitos anos atrás. Eu lembro que numa quarta noite eu fiz uma pregação, falei sobre o pecado. E naquela noite eu falei muito forte sobre o pecado e dei alguns exemplos de pecado. E aí chamei na frente as pessoas que queriam se arrepender, queriam deixar o pecado, e vieram. E nisso tinha um senhor. Ele tinha uma empresa na cidade, e enquanto eu fazia a oração, a esposa dele estava do lado, chorando muito. E esse homem, ele estava ali olhando para mim, não fechava os olhos, e eu estava de olho fechado, e quando eu abri um pouquinho o olho assim, o homem olhou para mim e fez assim, ó. Eu disse, pronto, é hoje. O que esse homem está fazendo? Ele fez assim, olha. E aí ele fazia a arminha assim com o dedo e apontava para mim assim, olha. Querendo dizer, ó, você vai ver. E eu... Esse homem era o homem mais calmo. Era o homem mais calmo da igreja.
era o homem mais calmo da igreja, a gente chamava ele de Seu Sorriso. O apelido dele era Seu Sorriso. Eu não entendi por que o Seu Sorriso estava com tanta raiva naquele dia. E quando terminou o culto, o Seu Sorriso veio tirar satisfação comigo. E um pastor teve que ficar no meio porque ele estava alterado. E ele disse assim: quem é você para falar essas coisas? O que você acha que você é? Olha a minha esposa sofrendo ali, chorando. Eu falei, mas por quê? Porque você ficou falando de infidelidade, de traição. Eu não sabia que ele traía a mulher dele. Eu não sabia. Eu só estava falando, só estava pregando. Imagina um homem extremamente fiel, não faltava um culto de domingo, não faltava um culto de quarta-feira, e esse homem estava traindo a esposa dele. E a esposa sabia. E quando ele foi confrontado, não por mim, mas pela pregação, ele ficou revoltado. Ele achou que era eu que estava fazendo aquilo. Por isso que está escrito na palavra: aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele não viu que era Deus que estava dando para ele uma chance de mudar através daquela pregação. Ele via como se fosse o pastor que estava confrontando ele, que estava jogando no ventilador diante de todo o povo o que ele estava fazendo com a esposa dele. A pessoa que não nasceu de novo, que ela continua, ela mudou de religião, ela mudou de ambiente, mas não mudou o seu interior. Ela continua sendo a mesma criatura. Então, quando você tem notícia de um homem falou assim: ah, mas tem um pastor ladrão. Eu falei: não existe pastor ladrão. O que existe é ladrão pastor. Aquele pastor abusador, aquele padre abusador. Eu falei: não tem pastor abusador, padre abusador. O que tem é abusador, padre, abusador, pastor. Quer dizer, o cara é abusador. Não interessa se ele é padre, se ele é pastor, ele é isso. Ele entrou para uma igreja, ele tornou-se religioso, mas ele não mudou a sua essência. Então, se a pessoa ela era uma candomblessista, umbandista, espírita, e ela era fofoqueira, fazia mal para todo mundo, ela vai virar crente e ela vai ser exatamente o mesmo tipo de pessoa. Ela vai continuar sendo a mesma pessoa. Então, dentro da igreja, ela vai ser um péssimo exemplo. Por quê? Porque ela já era isso. Não por causa da religião, mas por causa do caráter dela. Religião não faz caráter. Religião não forma caráter. Tá entendendo? Sim ou não? Não faz caráter. A pessoa, ela só muda de verdade quando ela tem um encontro com Deus. E quando é que isso acontece? Em duas etapas. Como que é o novo nascimento? Jesus explicou para ele, né? Que ele disse: como pode um homem velho entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Não dá, é impossível, é loucura. Ele ficou pensando. E Jesus disse: olha, quem não nascer da água e do Espírito, jamais vai entrar no reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, o que é a água? Espiritualmente, em termos bíblicos, a água, ela é um símbolo da palavra. A água é um símbolo bíblico da palavra. Nascer da água é nascer do conhecimento da palavra, do estudo da palavra.
de você se entregar, buscar, estudar, analisar, esquadrinhar as Escrituras, justamente para saber quais são os seus direitos diante de Deus, quais são os seus deveres diante dele, porque a Bíblia é a constituição do cristão, do homem, da mulher de Deus. Muitos cristãos estão sofrendo, estão apodrecendo na miséria, estão apodrecendo na doença, na humilhação. Muitos cristãos muitas mulheres cristãs estão submetidas a homens agressivos, homens maus, homens que batem nela. E ela conta para o seu pastor, e o pastor diz: não, irmã, mas a Bíblia diz que você tem que ser submissa ao seu marido. E ela volta para casa do espancador, porque o pastor, que não conhece direito, eu acho que nem da água ele nasceu, ou pelo menos não nasceu do Espírito, que eu vou explicar o que é isso, ele faz a pessoa viver submetida a uma vida de dor e sofrimento. Veja, a mesma palavra que fala: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, ele está aconselhando homem e mulher, está aconselhando o casal e não um só. Quando ele diz: mulher, seja submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Deus e tal, ele também diz: marido, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, a mulher, ela vai ser submissa, não é se submeter a coisas erradas, mas é uma submissão em amor, carinho, sabe, de entrega, de se entregar a um homem que lhe ama do jeito que Jesus amou a igreja. Como é que Jesus amou a igreja? Ele foi capaz de morrer pela igreja. Quer dizer que a mulher, ela se entrega àquele homem que for capaz de até morrer por ela. É isso que a Bíblia está dizendo. E não ser submissa a um agressor, a um homem que maltrata, que humilha, que pisa, que destrói a autoestima dela. Mas quando se nasce apenas da água, então as pessoas entregam letra nos altares das igrejas, entregam leis, entregam costumes, obrigações, maldições. Dizem as pessoas: Deus vai te castigar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. O nascido da água, quando ele não gosta de alguma situação ou de alguém, ele fala assim: ó, eu vou entregar você na mão de Deus. Você vai se ver com Deus. Ou seja, Deus vai se vingar de você. É o nascido da água. Mas não basta ser nascido apenas do conhecimento, da leitura, do estudo. Mas ele disse: e do Espírito. Espírito está relacionado à inteligência, mente, compreensão, inteligência, entendimento, discernimento. Nascer do Espírito é não apenas conhecer, mas entender, compreender, discernir totalmente aquilo que você leu, para não praticar errado, para não praticar de uma forma que desagrade a Deus. E muitas pessoas estão praticando um falso evangelho. Estão praticando um evangelho enganador, um evangelho mentiroso. E esse evangelho errado, esse evangelho mentiroso, ele está fazendo que muitas pessoas falem mal do evangelho. Muitas pessoas falando mal das igrejas. E isso nós vemos em pastores, líderes religiosos e até os menorzinhos. Porque o menor segue uns exemplos. Recentemente, a gente teve noticiado em todos os jornais uma tentativa de corrupção lá no Ministério da Educação por meio de pastores.
Pastores que diziam: eu vou conseguir uma verba para o seu município, mas você tem que conseguir X dinheiro para mim. 2 pastores, no universo de centenas de milhares de pastores. Só que esses 2 pastores fizeram um grande estrago. Por viver um falso evangelho, por apenas terem uma religião evangélica, mas não nasceram nem da palavra e nem do Espírito. Para fazer o que eles fizeram, fazem com que o evangelho seja difamado na boca das outras pessoas. De ovelhas e almas que poderiam e podem ser alcançadas para a salvação, elas olham esse tipo de exemplo e elas dizem: tá vendo? Esses pastores são um bando de sem-vergonhas, são um bando de safados. Não são diferentes nada, eles ficam, desculpa a expressão, arrotando santidade para todo lado, arrotando moralidade para todo lado. E olha como que eles são imorais. Então muitos não nasceram de Deus. Frequentam igrejas, são evangélicos, mas não são cristãos, não são de Cristo. E o nosso objetivo não é seguir uma religião achando que a religião vai nos salvar, ou achando que pelas boas obras seremos salvos. Não. Faço boas obras porque eu já fui salvo e não para ser salvo. Faço boas obras porque eu fui transformado para isso. Jesus me transformou. Quando Ele transforma alguém, Ele faz a pessoa ser sensível. Ela se torna sensível. Ela tem empatia com a dor alheia. Quando a pessoa é alcançada por Jesus, ela sente a dor do próximo. Sabe como se chama isso? Compaixão. Compaixão. Paixão no sentido de dor. Compaixão. Sentir a dor do outro. Sentir a dor do próximo. Quando você sente uma dor, uma cólica, uma dor de cabeça, a primeira coisa que você pensa é: vou tomar um analgésico. Essa dor está me matando, vou tomar um analgésico, me dá alguma coisa, me dá um chá, me dá... Porque você não suporta a dor no seu corpo. Quando você é de Deus, você não suporta a dor também no próximo, porque a dor dele também é tua, por causa da compaixão. Então você sente a necessidade de alguma forma, amenizar a dor daquela pessoa, ainda que seja com uma palavra, ainda que seja com um olhar, ainda que seja com um toque. Talvez apenas sentando e escutando a pessoa, ainda que você não possa fazer nada por ela, mas só de você sentar e ouvir, talvez você esteja fazendo algo muito grande por essa pessoa. Compaixão. Então, não adianta querer equilibrar a balança do pecado e as boas obras. Não adianta. A pessoa, por exemplo, sei lá, se prostituiu, mexeu em alguma coisa que não era dela, cometeu um pecado aí, uma imoralidade. Aí ela diz: ai, tá vendo? E agora, meu Deus do céu? Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou para a igreja, vou passar o dia inteiro lá na porta da igreja com o folheto na mão, evangelizando e colocando muita gente para dentro, que aí Deus vai perdoar o meu pecado. Porque eu vou fazer muitas coisas boas. Vou para a igreja, vou lavar o banheiro, vou lavar o chão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como se ela estivesse se dando uma penitência por causa do pecado. Deus não quer te dar penitência. Como antes, a pessoa contava o pecado, confessava o pecado, aí dizia: olha, reza 13 Pai Nosso, 12 Ave Maria,
É ou não é? Você vai rezar, tal. Não, o pecado é muito grande. Não. Você vai rezar 30 Pai Nosso, 40 Ave Maria. Uma penitência. Aquela ideia de que a penitência apaga o pecado. A única coisa que apaga o pecado é o arrependimento. E quando somos de Deus, é natural a compaixão. Então a pessoa, ela faz boas obras? Opa, faz. Ela serve a Deus? Serve. Ela faz a vontade de Deus? Ela faz. Mas não com a necessidade de receber uma recompensa por aquilo. Não, ela já foi recompensada. Ela já foi recompensada, ela já foi salva. Ela já foi alcançada pela graça. Então ela vai e faz aquilo porque ela já foi alcançada. Agora vocês entendem o que Jesus queria de verdade, o que Ele quer de nós? Um novo nascimento, uma vida nova, uma mente, uma mentalidade nova. A gente muda a nossa forma de viver e nós mudamos a nossa vida. Mudamos o nosso futuro. A gente muda a nossa mente, a gente muda a nossa vida. E a mudança da sua vida vai impactar toda a sua família. Vai impactar todo o seu meio, todo o teu universo, todos aqueles que estiverem perto de você. A sua mudança vai mudar tudo à sua volta. Isso é maravilhoso. A sua energia vai contagiar a todas as pessoas que estiverem perto de você. Elas vão ver uma energia diferente. Uma paz no seu olhar. Elas vão perceber isso em você. E aí, você servindo a Deus, é inevitável que os milagres comecem a acontecer. É inevitável que o impossível comece a acontecer. E você vai começar a ser surpreendida cada manhã com coisas maravilhosas. Você vai ser surpreendido cada manhã com um novo milagre, com algo novo. E ali vai ser Deus te acordando de manhã e dizendo assim: olha, tá vendo como eu te amo? Tá vendo como eu amo você? Toma aqui o meu presente. E você sempre vai ter isso. É isso que Ele quer que você tenha. Esse nível de relacionamento espiritual que ultrapassa a religiosidade, que ultrapassa qualquer tipo de costume, de tradição. Ele quer isso para você. Será que você quer ter esse tipo de relacionamento com Ele? E mudar a sua vida? Mudar a sua história, o seu futuro? Está nas suas mãos tomar essa decisão hoje. Amém?